você tem lidado nos dias de hoje com essa pressão que muitas das vezes é insustentável pela busca de resultados? Como você tem lidado e se equilibrado para que não vá à loucura? Equilibrar o seu bem-estar, equilibrar o seu ambiente de trabalho, para que essa pressão não seja um agente estressor que possa fazer com que toda uma busca ela se desmorone antes de alcançar o resultado esperado. Se você não sabe, vem que eu vou lhe mostrar. Olá, eu sou Hamilton Alencar e venho mais uma vez falar de um tema direcionado a você, que busca o crescimento pessoal, melhorar a sua destreza frente à liderança e, cada dia mais, o crescimento pessoal. Hoje eu falo da busca insuportável por resultados, que muitas das vezes nós estamos vivendo num mundo com tanta pressão e resultados imediatistas, que muitas das vezes a pressão é tão grande que alguns de nós não conseguem superar e transpor todas as necessidades que são empenhadas a nós. E a gente falando dessa questão do insuportável, a gente leva em conta que nós estamos num mundo onde as pessoas estão mais sensíveis a tudo, principalmente depois da pandemia, que trouxe resultados bem negativos. Falando disso, a gente já fala do burnout, que é uma realidade por conta de toda essa pressão que é colocada sobre nós e todos que estão dentro de um meio corporativo onde busca resultados financeiros, principalmente. A vida se tornou mais rápida, depois, obviamente, da questão da inserção da internet, da tecnologia dentro do mundo que nós vivemos hoje. Essa tecnologia fez com que todos os processos eles fossem acelerados. Consequentemente, a busca por resultados também foi acelerada. O problema é que muitas das vezes nós estamos vivendo uma pressão tão grande que transpõe, muitas das vezes, a capacidade de algumas pessoas, fazendo com que os resultados sejam bem negativos, trazendo para alguns até mesmo resultados de doença, síndromes e outras questões relacionadas a isso. Então, o que acontece? Nós temos uma questão hoje que é tentar estabelecer ou tentar criar algum parâmetro para que essa pressão ela possa ser equilibrada no indivíduo. Eu tenho uma triste notícia para te dar. Cada dia mais essa pressão vai ser maior, por conta dos resultados e por conta de todos os relacionamentos comerciais que existem hoje. Não vai mudar isso. O que você precisa é criar um ambiente equilibrado para você. A sua busca precisa ser equilibrada. Você precisa ter um equilíbrio emocional, pessoal, dentro do ambiente de trabalho, onde faça com que aquela pressão ela vai até influenciar você, mas que ela influencie você de uma forma menos agressiva do que para algumas pessoas. Então, o que acontece? Quando eu falo da questão da pressão por resultados, nós estamos falando automaticamente da questão da cultura do imediatismo. O que é a cultura do imediatismo? É quando tudo é para ontem. E esse tudo é para ontem, ele cada dia mais vai fazendo que as pessoas percam a questão da sensibilidade, a questão do equilíbrio. Porque você precisa ter sempre respostas, e essa busca por respostas, muitas das vezes, é muito dolorosa para quem tem que ter a resposta. Por quê? Quando você não tem a resposta no ambiente desse, muitas vezes você recebe críticas, você é desvalorizado frente a outros colaboradores que muitas das vezes estão mais à frente do que você. Consequentemente, o indivíduo se sente inferiorizado. E quando na verdade não deveria ser assim. Nós vivemos num mundo hoje onde tudo cresce e anda muito rápido. A informação ela se tornou mais fluida e mais rápida de interação entre os indivíduos. Portanto, a empresa e você como liderança, você como responsável, ou você que está dentro do processo, precisa entender que muitas das vezes uma informação que chegou agora, ela ainda não conseguiu transpor todos os elementos envolvidos e muitas das vezes alguns dos elementos, alguns dos seres, alguns dos indivíduos que estão lá dentro do seu processo, talvez ainda não consigam ter absorvido ela plenamente. Vou usar um exemplo. Antigamente, quando nós tínhamos algum conflito mundial, levávamos meses até que a gente tivesse informações mais claras e mais amplas dos conflitos mundiais. Hoje não. Muitas das vezes, por conta de drones e câmeras que nos fornecem informações online e ao vivo, faz com que as informações elas estejam muito mais rápido. E como nós estamos falando de um ambiente onde a tecnologia envolve tudo, um conflito mundial, e vou usar conflito mundial porque ele vai fazer um impacto em um produto,
e esse produto impacta num serviço e esse serviço impacta no indivíduo. Quando uma empresa tem algum tipo de relacionamento que é impactado dentro desse processo, muitas das vezes é necessário criar estratégias para que esse evento não faça com que ele tenha prejuízos e resultados negativos dentro da busca que ele fez, ou dentro da estratégia ou planejamento que ele fez. Logo, por conta desses processos, dessa tecnologia, essa velocidade de informação, muitas das vezes nós temos a necessidade de ser imediato na absorção de informações, imediato na criação de estratégias para que venha resultados. E isso é muito complicado. Eu, particularmente, sou da área da saúde e vejo que a cada dia mais nós temos a necessidade de acelerar todos os processos. Acelerar de que forma? O indivíduo hoje ele chega numa triagem, usando um exemplo simples, e ele quer ser logo atendido. E muitas das vezes a triagem é o filtro, para que a partir desse filtro as prioridades sejam estabelecidas, para que a partir dessas prioridades haja um atendimento adequado, baseado na qualidade de vida de cada indivíduo. Porém, por conta da fluidez de informação, como eu já falei anteriormente, muitas pessoas acreditam que a doença dele é maior do que a dos outros. E isso é um fator muito complicado, porque entra exatamente no que a gente tem falado no vídeo. Essa questão imediata, dos resultados imediatos. Todos buscam resultados imediatos. E acontece uma coisa que acaba fazendo com que as pessoas percam a questão da dimensão humana dentro do processo. E essa questão da dimensão humana faz com que você deixe de ser um indivíduo para ser um portador de informações ou um portador de resultados. E considerando que hoje as equipes são seres humanos que, apesar do advento da inteligência artificial, ainda são humanos que administram a maior parte do processo. Então, você precisa ter um cuidado para que você não perca a sensibilidade de entender que o processo precisa ser humanizado. Apesar, mesmo que nós tenhamos a inteligência artificial como um advento de mecanismo de processos, você vai precisar da humanização. Por quê? Normalmente, a busca, o início do processo e a busca do resultado, e o resultado normalmente está direcionado ao ser humano. E é impossível que você consiga fazer resultados sem que entenda a sensibilidade ou como o indivíduo ele interage com isso. Então, o que acontece? Se faz muito interessante que você tenha uma estratégia para equilibrar a questão do bem-estar. A gente falou de um ambiente amplo, agora eu vou falar dentro do ambiente onde o cara precisa ter metas, e essas metas são cada dia mais pressão e busca mais resultados, e que eles questionam cada vez mais resultados. O ambiente ele precisa ter um equilíbrio da seguinte forma: esse ambiente ele precisa ser salubre. Esse ambiente, apesar das pressões que são necessárias e que não vão mudar, precisa ter um ambiente onde ele consiga relaxar ou ter um momento onde ele consiga um momento de reflexão. Eu acho que todo ambiente precisa gerir o espaço, apesar de todas as buscas e todas as abordagens que são relacionadas ao processo por busca de resultados, precisam ter ambientes onde esse colaborador precisa ter um momento de descompressão, um momento para respirar e ter mais liberdade. Por quê? Senão você vai esgotar o indivíduo, vai esgotar o colaborador, vai esgotar a sua engrenagem ao ponto de que você perca essa engrenagem que é treinada, que tem bons resultados, para uma que você vai ter que treinar. E aí, quando começa esse processo de rotatividade dentro de um ambiente, onde você deixa de ter pessoas especializadas e começa a ter pessoas que precisarão de treinamento, você começa a ter seu resultado comprometido. Logo, o sucesso que você aguarda relacionado à busca que você tem, você acaba diminuindo e comprometendo o resultado final. Quando você compromete o resultado final, logo você tem um comprometimento de todo o processo. E comprometer todo o processo é muito complicado, porque muitas das vezes uma ação que você faz para o bem-estar do indivíduo, ela pode fazer com que você tenha um lucro infinito por conta desse indivíduo, que vai estar melhor, logo ele vai gerar mais resultados e vai fazer com que você tenha processos de inovação e crescimento. Não dá para crescer em um ambiente onde os indivíduos não estão plenamente sarados e sãos.
Lembre-se sempre que todo o ambiente ele precisa de um equilíbrio. Eu gosto muito de uma expressão que é a expressão do mantra. Precisa ter um mantra equilibrado, precisa ter um ambiente ISO, apesar de toda a cobrança e toda a necessidade, ter um ambiente ISO, um ambiente mais sustentável, sabe? E esse ambiente é sustentável onde as pessoas podem o que ter uma comunicação boa, ter um feedback transparente, ter a liberdade de se expor, ter a liberdade de se expor sem o medo de ter a represária, sem ter o medo de ter, por exemplo, por conta da sua opinião, ter o seu emprego comprometido ou ter algum tipo de punição por conta disso. Lembre-se que o indivíduo que tem a liberdade de expor seus pensamentos, suas ideias, suas insatisfações dentro do ambiente de trabalho onde ele é permitido, e isso acontece de forma limpa e clara, esse indivíduo é um indivíduo que vai normalmente crescer e vai fazer com que o seu resultado de inovação cresça e vá muito além. Então, o que acontece? O ideal é que você construa um ambiente de trabalho sustentável. Esse ambiente sustentável deve ter ferramentas para que esse indivíduo, que está sob pressão, em busca dos resultados, que os resultados serão um sucesso para você, ele tenha a liberdade de, em alguns momentos, fazer essa descompressão. Que esse ambiente ele seja um ambiente onde, apesar de todo o impacto negativo por conta da pressão, seja um ambiente saudável para ele e para todas as engrenagens e indivíduos que estão lá. Até porque um ambiente onde você não consegue encontrar um ambiente saudável para reflexão e o indivíduo consiga se sentir, apesar de estar num ambiente onde tem a pressão por busca de resultados, ele consiga pelo menos ter um momento de paz, um momento onde ele possa refletir em liberdade e sem medo de tirar alguns minutos a mais, apesar daquilo que a CLT fala, da quantidade de horário, carga de horário, que ele tenha liberdade, que mesmo que ele fuja desses momentos de descanso que são impetrados pela CLT, que ele consiga sair, tomar um café, respirar, ou muitas das vezes simplesmente parar, para que esse ambiente seja saudável. Quando ele parar, que ele possa refletir, respirar e descomprimir um pouco toda essa carga negativa que está dentro dele por conta das buscas e da pressão que é impetrada sobre ele. Lembre-se bem, você tem um profissional que é um humano e o humano, muitas das vezes, precisa que outro humano cuide dele para que você não tenha essa ferramenta humana perdida por conta de pressões que muitas das vezes vão comprometer o seu resultado. Comenta, compartilha, cutuca o sininho para você receber informações sempre. Convida os amigos para assistir. Muito obrigado e até a próxima.